quando estiverem vendo esse vídeo. Vou iniciar nossa aula, tá? Com o nosso vídeo institucional. Vou transmiti-lo agora para vocês. Permitir. Quem olha daqui não faz ideia de que as minas subterrâneas são verdadeiros mundos, repletos de caminhos e galerias. Para que todo esse universo se mantenha seguro, é preciso escavar as rochas com muito cuidado e realizar inspeções constantes. Aqui é preciso estar com todos os equipamentos obrigatórios. E as atividades e a circulação de pessoas requerem regras específicas. Antes mesmo de escavar qualquer galeria subterrânea, é preciso fazer uma análise de risco. É ela que vai mostrar a melhor maneira de manter a estabilidade do maciço, o método de lavra mais seguro e a ergonomia correta para o trabalhador. Por isso, essas análises precisam ser feitas por uma equipe de profissionais especializados em geologia e geotecnia e segurança do trabalho. Eles criarão regras para uma rotina de trabalho segura e saudável. Eu estou aqui com Pedro Daminelli, que é o engenheiro de segurança no trabalho da empresa. Pedro, que outras informações a equipe especializada precisa inserir na análise de risco? A capacidade e estabilidade da rocha, do maciço, ela é crucial para o deslocamento dos funcionários, do trabalhador em si, das máquinas dos veículos de mineração ao longo da mina. E as normas estão aí para facilitar esse processo? Sim, a norma regulamentadora de mineração e a norma regulamentadora ANR 22, que trata especificamente da segurança e saúde ocupacional do trabalhador, elas nos dão esse norte para a gente estar elaborando os procedimentos, treinamentos, junto com outra equipe da engenharia, pessoal interno, para a gente estar garantindo principalmente a segurança do operador, do trabalhador no subsolo. A estabilidade da mina é um assunto tão sério que a empresa precisa contar com uma equipe de supervisão especializada. Não é isso mesmo, Pedro? Sim, essa equipe dos mecânicos de rocha, que a gente chama, eles são especializados para essa análise dos estratos, das paredes, do piso, onde fazem a garantia do trabalhador para que eles trabalhem de forma correta e segura. E no subsolo, quais são os equipamentos de proteção individual obrigatórios? Então, o capacete conjugular, os protetores auriculares, o óculos de proteção quando necessário, os calçados de segurança, as luvas, a lanterna de mineração já carregada no início do turno. Quando exigido trabalho acima de 2 metros de altura, utilizamos os cintos específicos para essa função. A equipe de supervisão também precisa examinar todos os dias as frentes de lavra, salões e câmaras com presença permanente de trabalhadores e as galerias principais e secundárias que servem para o transporte, o trânsito de pessoas ou fluxo de ventilação de adução. Já os postos de transporte de minério e materiais, trânsito de pessoas ou fluxo de ventilação de adução requerem inspeções semanais. Sempre que a equipe de inspeção estiver trabalhando, sua área de atuação deve ser sinalizada e isolada. O mesmo cuidado precisa ser adotado em aberturas que oferecem riscos de queda, como vias ou outras aberturas com inclinações superiores a 35 graus e nas áreas mineradas ou desativadas. Nesse caso, faça as sinalizações com os equipamentos de proteção coletiva. Placas de sinalização de advertência e placas de saída de emergência da mina. Hoje você viu por que é tão importante fazer um estudo prévio detalhado antes de começar a operação. Pedro, existem regras gerais para a abertura e a manutenção das minas subterrâneas? Sim, claro. Primeiramente, toda mina deve possuir 2 acessos independentes, onde um entra a ventilação
do ar limpo, outro saída viciada. Antes do início de cada projeto de mineração, também é avaliado a hipótese de estar entrando água, então em questões que possam estar danificando o maciço. Outro ponto que a gente observa, que tem que ser observado no projeto, são as larguras da galeria, onde é feito um projeto sempre com base na questão da segurança dos pilares, porém essa largura das galerias tem que ser feita onde haja a circulação do equipamento e do pessoal. Os pilares também precisam de atenção especial. Eles têm que ter um tamanho capaz de sustentar as galerias subterrâneas e de proteger os acessos do subsolo ao longo de toda a vida útil da mina. Qualquer intervenção nos pilares precisa ser analisada e aprovada por uma equipe técnica qualificada. Além disso, os sistemas de suporte ou fortificação devem ser reforçados nos cruzamentos e ramificações das galerias, nas junções de poços com galerias, nas entradas para as frentes de lavra, quando os tratamentos de suporte tiverem tamanho menor que o necessário, e em instalações fixas, como oficinas, salas, quartos de materiais, entre outros. E qualquer intervenção precisa ser comunicada com antecedência à equipe de monitoramento da segurança. Explosões, escavações de poços, planos inclinados e rampas, perfurações, tudo isso requer uma preparação cuidadosa. Se houver qualquer indício de que a resistência do maciço foi comprometida, os trabalhadores têm que ser imediatamente afastados da área para a realização das medidas corretivas. Não, pessoal, ficou bem interessante o vídeo que a gente viu aqui agora. E ele mostra para a gente uma das rotinas do técnico em segurança, também auxiliando nos projetos de mineração, né? Então, para quem tem interesse, daqui a pouco em buscar novos conhecimentos, uma área diferente de atuação que a NR22, né, tem que estar preparado também para esse tipo de situação, né? Hoje eu quero falar sobre 2 temas com vocês, que vai ser muito importante nos nossos planejamentos, a nossa rotina, desculpa, a nossa rotina do dia a dia de trabalhar com profissionais da área da segurança no trabalho, né? Isso em parceria, ou muitas das vezes sozinho também. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é Ishikawa, né? O que é Ishikawa? É uma forma que nós temos de descobrir causas raízes em acidentes, causa raiz de algum tipo de problema que possa encontrar dentro da empresa, né? Alguma dificuldade que a gente encontra. E eu vou mostrar também um pouquinho dos 5 porquês, né? São 2 formas que a gente tem muito utilizadas dentro da investigação de acidentes, não somente na parte de qualidade, mas também de investigação de acidentes, tá? Eu vou projetar para vocês, primeiramente, o Ishikawa, a gente entender um pouquinho de como que funciona. Eu falo Ishikawa, tem gente que fala espinha de peixe, tranquilo, sem problema, tá? O importante é se fazer entender e buscar o entendimento de quem precisa analisar os processos em si. Só apresentar para vocês aqui. Só um momentinho. Então, o diagrama de Ishikawa é representado por uma espinha de peixe. Na cabeça aqui da espinha do peixe, a gente sempre vai colocar o problema, a causa, aquilo que a gente quer resolver dentro Só um do pouquinho, nosso pessoal, só processo. reiniciar com vocês aqui. Vamos reiniciar, né? Talvez o som fique prejudicado um pouquinho. Deixa eu reiniciar com vocês.
Isso, agora Vertical, ela é sim. representada por uma espinha de peixe. Na cabeça aqui da espinha do peixe, a gente sempre vai colocar o problema, a causa, aquilo que a gente quer resolver dentro do nosso processo. Então, temos aqui mão de obra, máquina, método, medida, meio ambiente e material. Então, mão de obra envolve as pessoas do processo, treinamento e RH. Máquina envolve as máquinas e ferramentas do processo. Método envolve a maneira como o trabalho é realizado. Medida envolve os indicadores e metas do processo. Meio ambiente envolve o ambiente do setor, layout, clima. E material envolve os materiais utilizados na fabricação. Vamos agora aplicar essa ferramenta aqui num exemplo. Então, nós temos aqui um exemplo de um problema, que o nosso problema será as peças cortadas erradas. Então, aqui nós vamos dar exemplo que existe um processo em que as peças estão sendo cortadas erradas. Esse é o nosso problema. Vamos lá e verificar em mão de obra se existe algum problema, alguma causa que pode estar causando essas peças de estarem sendo cortadas erradas. Então, nós chegamos lá e verificamos que os operadores revezam entre as máquinas. Mas por quê? Porque falta mão de obra especializada. Mas por quê? Porque o pessoal está sem treinamento. Então, nós conseguimos identificar aqui que se nós resolvermos treinar o pessoal, nós eliminaremos as outras duas causas. Então, essa setinha aqui em cima, pessoal, de legenda, onde tem um porquê, uma setinha vermelha e um portanto, uma setinha verde, ele nos ajuda a identificar a causa raiz de cada setor aqui, de cada problema. Então, vamos dar um exemplo aqui. Os operadores revezam entre as máquinas porque falta mão de obra especializada, porque o pessoal está sem treinamento. Se lermos ao contrário, pessoal sem treinamento, portanto, falta mão de obra especializada, portanto, os operadores revezam entre as máquinas. Isso, pessoal, facilita bastante a gente identificar as causas aí dos problemas. Na máquina aqui, então temos a serra amassada, temos a falta de lubrificação no eixo e falta de manutenção preventiva. Então, aqui é a mesma coisa. A serra está amassada porque falta lubrificação no eixo, porque falta manutenção preventiva. Falta manutenção preventiva, portanto, faltou lubrificação no eixo, portanto, a serra amassou. Na terceira parte aqui, vamos analisar o método. Então, aqui no método, a gente viu lá que o método de corte ele permite erros. Mas por quê? Porque o corte é manual. Por quê? Porque ainda não existe um gabarito. Na quarta fase aqui, medida, a gente foi lá e verificou que não existem indicadores de processo. Mas por quê? Porque falta padronização das atividades. Em relação ao meio ambiente, a gente verificou que o piso lá do setor é baixo e dificulta o encaixe da peça na máquina. Mas por quê? Porque existe um degrau no setor. Terceiro aqui, pessoal, o último aqui, o sexto, o material escorrega na esteira. Por quê? Porque o material tem uma superfície lisa. Por quê? Porque a entrega é feita pelo fornecedor mais barato, ou seja, o material é mais barato, mas ele acaba escorregando aí na hora da máquina cortar. Pessoal, que a gente consegue identificar o porquê de cada causa aqui, porquê de cada problema lá, que no caso aqui, peças cortadas erradas. Então agora nós vamos pegar só a causa raiz de cada problema, porque nós sabemos que se nós eliminarmos a causa raiz, nós iremos sanar o problema dentro do processo. Então aqui, o primeiro problema identificado é pessoal sem treinamento. Segundo, falta de manutenção preventiva. O terceiro, não existe um gabarito no processo. O quarto, falta padronização das atividades. O quinto, existe um degrau no setor. E o sexto, a entrega feita pelo fornecedor mais barato, ou seja, o material mais barato que é entregue, porém ele não tem muita qualidade. Então, pessoal, se nós eliminarmos esses 6 problemas aqui, essas 6 causas raízes que geram o problema das peças cortadas erradas, o nosso problema ele vai sumir aí do processo. Em seguida, nós vamos aí criar então um plano de ação dentro do nosso processo. Aqui então, o problema é que as peças são cortadas erradas. Primeiro a causa raiz, depois o plano de ação em cima da causa raiz. Primeiro problema, então, pessoal, é pessoal sem treinamento. Então, o plano de ação será treinar o pessoal. Segundo, falta manutenção preventiva. Plano de ação, fazer manutenção preventiva. Terceiro, não existe gabarito, então nós vamos criar um gabarito de corte. Quarto, atividades sem padronização, então nós vamos padronizar as atividades. Quinto, degrau no setor, vamos tirar esse degrau do setor para facilitar aí o funcionário alcançar a porta da máquina. Sexto, material liso mais barato,
a gente vai consultar outros fornecedores que possam entregar um material com mais qualidade para que ele não escorregue na máquina. Então, pessoal, nós temos aqui todas as causas raiz que geram o problema das peças cortadas erradas e a gente realizando um bom plano de ação aqui, realizando todas as atividades aqui do plano de ação, o problema irá desaparecer do nosso processo. Então, pessoal, basicamente, o primeiro ponto que eu vi com vocês aqui, né, sobre Ishikawa ou espinha de peixe, ele exemplifica para a gente uma forma tranquila, fácil de se fazer, passo a passo, de como investigar um acidente, de como investigar as causas de qualquer problema que você possa ter no ambiente de trabalho. E assim, fique muito atento, que a todo momento ele perguntou o porquê, não quem, como ou o que aconteceu. É por que aconteceu, por que de cada coisa, tá? Da mesma forma, a gente pode fazer com os acidentes. O acidente de trabalho, a gente não busca identificar quem, é identificar quais são as causas. Identificando a causa raiz, a gente elimina a chance de um novo acidente, né? Então, essa forma de porquê, ela também tem os 5 porquês que eu vou mostrar para vocês, né? E vocês vão entender, basicamente, a diferença entre um e outro, o quanto é fácil colocar uma ferramenta de qualidade a serviço da segurança no trabalho, no ambiente de trabalho, para que a gente possa desempenhar nossas atividades juntamente com a CIPA, por exemplo, de uma investigação de acidentes, né? Então, cabe à CIPA investigar o acidente, nós vamos estar auxiliando, muitas das vezes, né, pelo maior preparo como técnico. Então, a gente vai colocar em prática essas ferramentas. Eu acredito muito nessas duas ferramentas. Acho que a gente consegue alcançar resultados incríveis, e não só em acidentes, né? Às vezes eu quero entender por que o ambiente ele está ruidoso. Quais são os problemas que a gente encontra do ruído em excesso no ambiente de trabalho, né? Como que eu posso fazer para eliminar, ao invés de ficar só entregando EPI? Eu posso eliminar os riscos, ao invés de ficar tentando mitigá-los, né? Então, a espinha de peixe ou Ishikawa, ele nos mostra tranquilamente que o passo a passo, entendendo todo o processo do ambiente de trabalho, a gente consegue criar de forma tranquila e fácil uma sistemática que vai me jogar num plano de ação. E esse plano de ação aí sim, eu posso utilizar daqui a pouco uma ferramenta tipo 5W2H, que vai ser onde, quando, quem, como, quanto e o porquê de cada coisa, né? Jogando nessa ferramenta, eu consigo mensurar qual que é a minha maior prioridade, qual a minha menor prioridade. Vou colocar ali por ordem de necessidade, certo? E essa ordem de necessidade ela vai fazer com que a gente possa sanar qualquer tipo de problema, passo a passo, bem ordenado, bem organizado, de como a gente vai chegar nos resultados que a gente realmente busca. Dentro dessa, ou investigação de acidentes, ou um procedimento que a gente precisa implantar dentro da empresa, eu não sei por onde começar, ele vai te nortear, de acordo com a sua dificuldade, ele vai nortear a sua capacidade de resolução do problema. Eu vou buscar agora para vocês também a ferramenta de 5 porquês, tá? Só para a gente discutir um pouquinho sobre os dois. Vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Rapidinho também, um vídeo bem curtinho, só para a gente discutir um pouco mais sobre o assunto e vocês possam estar aprendendo como que funciona cada ferramenta, tá? Os processos organizacionais, na maioria das vezes, são eficientes, mas isso não significa que não apresentem nenhum tipo de problema. Quando o problema aparece, precisamos identificar sua causa para que possamos resolvê-lo.
Desta forma, uma técnica que teve origem no Japão e é utilizada pelas organizações é os 5 porquês. Bom, e para que serve essa técnica final? Ela serve para detectar a principal causa de um defeito ou problema, onde perguntamos 5 vezes o motivo de seu acontecimento. No entanto, não é necessário que sejam feitas exatamente as 5 perguntas, mas desde que se chegue à real causa do problema. Então vamos para a prática. Veja como é simples utilizar a técnica dos 5 porquês. Primeiro, imagine que um determinado produto apresente um defeito. Agora sim, vamos aplicar a técnica dos 5 porquês para entender a causa desse defeito. Nosso problema então é o produto com defeito. Por que o produto apresentou defeito? Porque houve problemas na sua fabricação. E por que houve problemas na fabricação? Porque a máquina apresentou defeito. E por que a máquina apresentou defeito? Por falta de manutenção. E por que não foi realizada a manutenção da máquina? Porque o responsável não sabia sobre os cuidados necessários que deveria tomar com a máquina. E por que ele não sabia? Porque ele não recebeu tais instruções durante o seu treinamento. E também não existe um manual de instruções sobre a manutenção desta máquina. É importante notar como a técnica é simples e apresenta resultados interessantes. No exemplo, o problema do defeito no produto era a falta de manutenção da máquina, por um desconhecimento de quem estava operando. Veja como a causa, que é a falta de treinamento na área de manutenção, estava distante do problema, que é o produto com defeito, mas ligada diretamente a ele. Sabendo agora onde está o problema, é mais fácil traçar um plano de ação para a sua correção. Um dos segredos dos 5 porquês é responder as perguntas da forma correta e com critérios investigativos. É importante considerar os 5 porquês como uma ferramenta que possui limitações, pois fazer 5 perguntas não significa uma análise detalhada do problema investigado. É um método muito simples, mas como sugestão, deve ser utilizado juntamente com outras ferramentas, como, por exemplo, o diagrama de Ishikawa. Se você não o conhece, fique ligado nos próximos vídeos. Olha só que interessante, pessoal. Então, são 2 ferramentas que se comunicam, né? Que eu posso trabalhar integrado. E são 2 ferramentas muito simples de trabalho. Porém, os resultados que essas ferramentas entregam para a gente são criteriosos, são resultados muito bacanas de se trabalhar, tá? Eu trago sempre isso para a nossa questão de investigação de acidentes, investigação de sinistros dentro da empresa, riscos agregados. Então, eu posso utilizar essa ferramenta em todos os momentos. O 5 porquês chega a ser ridículo de tão simples, né? Como que alguém cria algo tão simples e ao mesmo tempo tão eficaz? Juliana, tudo bem? Juliana, tudo bom?
Então, eu estou falando aqui sobre algumas ferramentas que a gente trabalha, tá? Não, tranquilo, tranquilo. Eu vou recapitular um pouquinho aqui. Eu passei 2 videozinhos, tá? Sobre ferramentas que a gente pode utilizar no dia a dia, tanto para qualidade, quanto para uma possível investigação de acidentes ou investigação de riscos no ambiente de trabalho que podem gerar um acidente. Não sei se você já ouviu falar no diagrama de Ishikawa, né, ou espinha de peixe, e também os 5 porquês, tá? Todo caso vai ficar gravado aqui para você e você pode pegar depois desse início da aula para você tá se atualizando quanto ao assunto. Mas vou recapitular Sim, basicamente aqui o que a gente falou, tá? Oi, Ju? tá ok, eu vou. Não, eu vou entrar depois e vou ler do início. Ou vou ouvir do início. Não, tranquilo, tranquilo. Mas eu vou recapitular aqui um pouquinho. O diagrama de Tá. Ishikawa, ele parece uma espinha de peixe. Consegue imaginar uma espinha de peixe que você vai colocando ali? Eu busco causas raízes. O que é uma causa raiz? Qualquer problema que eu tenho, ele tem um monte de ramificações, mas ele tem uma causa raiz, ele tem um problema onde tudo iniciou ali. O espinha de peixe, ele consegue colocar para a gente vários pontos aonde pode ter sido esse problema, né? Então, a gente vai buscando a raiz de cada problema de forma, por exemplo, manutenção numa máquina, né? A falta de manutenção de máquinas, falta de treinamento, falta de orientação. E aí eu vou unir ela a outro procedimento que eu considero um procedimento um dos mais simples que eu já vi, mas ao mesmo tempo um dos mais, vamos dizer assim, eficazes na atividade que a gente faz, né, quanto à investigação, quanto à resolução de problemas, que chama-se 5 porquês. São 2 métodos japoneses, né, que são utilizados. E a gente pergunta os 5 porquês. Primeiro, vamos imaginar, por exemplo, me diga um problema qualquer aí no seu dia a dia. Você trabalha com o quê? Eu sou administrativo de obra. Administrativo de obra. Opa, bacana. Me conta um risco que a gente pode encontrar aí na sua obra. Um risco bem acentuado. É um mau posicionamento nas cadeiras que a gente usa. Ah, Elas esse é é uma administrativo, coisa. certo. Mas na obra aí você trabalha com obra vertical? Sim, prédio. Prédio, né? Qual que é o maior risco da obra vertical? É da NR35, risco de alturas, quedas. Exatamente, exatamente. Vamos imaginar que um trabalhador, eu vou dar o cenário e a gente vai discutir sobre ele, tá bom? Ok. Vamos supor que o trabalhador, ele estava lá no 2º andar, subindo as lajes ainda no 2º andar, então a periferia estava aberta. E esse trabalhador veio a cair, né? Não chegou a óbito, né? Não faleceu, mas esse trabalhador, ele ficou com algumas sequelas. Por que que esse acidente aconteceu? É isso que a gente precisa entender. Quais são as causas desse acidente? Quais são os porquês, né? Por que que o trabalhador caiu de altura? Na sua primeira visão. Descuido, não deve ter utilizado o equipamento da forma correta. Vamos colocar o seguinte, que o trabalhador caiu primeiramente porque ele estava sem cinto? Ou porque ele não estava com o cinto preso? Acho que provavelmente não deve ter colocado o cinto direito ou não deve ter prendido ele. Entendido, é isso mesmo. Esse é o primeiro porquê, né? Por que que ele não colocou o cinto corretamente? Pode ser por irresponsabilidade, um manejo inadequado, não teve uma orientação. Também acho que é orientação. Olha só. Orientação nós chamamos de quê? Treinamento? Treinamento. Treinamento. No segundo porquê, eu já começo a abrir o leque
do meu acidente. Segundo porquê. Vamos no terceiro porquê. Por que que é que esse trabalhador não passou por treinamento? Falta de um Depende. responsável. Tem um responsável, a empresa, porque dependendo da empresa, você tem que passar por um treinamento para poder participar de uma altura também, né? Tem que ter curso, tem que equipar a Sim, pessoa. todo profissional que trabalha em altura tem que ter um curso preparatório, tem que ter um certificado e tudo mais. Exatamente. Mas imagina o Gabriel, técnico em segurança dessa empresa. Passou por você, esse trabalhador sem curso? Não era para ter passado. Então, assim, gente, alguém falhou no processo. O nosso primeiro impulso, qual que é? Apontar para quem? Para o trabalhador, não é? O técnico de segurança. Você falou para mim que foi descuido dele. Mas em compensação, tem outras pessoas que vão apontar para o técnico, não só para ele. E eu apontaria para o técnico, viu? Tá lascado, Gabriel. Sabe por quê? Porque, como diria o filósofo, tio do Homem-Aranha, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Quem é que detém o poder, gente, nesse momento? Técnico. Porque ele detém o conhecimento, certo? Entenderam? Positivo. Então, aí a partir do momento que eu identifiquei que ele faltou treinamento e em algum momento alguém falhou em deixar esse trabalhador subir em altura sem treinamento, qual que é a medida corretiva para que não aconteça novamente? Fornecer treinamento adequado, tá junto, prestando atenção mais, sendo mais responsável. Oferecer treinamento, buscar as pessoas que porventura passaram pelo meu crivo ali. Uma pessoa pode ter caído, mas quantos subiram em altura sem treinamento? Buscar quem está sem treinamento e criar uma rotina de a cada 2 anos treinar e reciclar com esse pessoal, certo? Segundo ponto, vamos voltar lá também. Poderia ter sido o equipamento que falhou e não o trabalhador? Depende do tempo de funcionamento desse equipamento, né? Não sabe por quanto tempo, se é usado, novo. Exatamente. Então, o que eu vou fazer agora? Um checklist? Sim. Primeiro leva ele para o hospital, se ele não tiver morrido, né? Ah, não, isso aí você já fez. A gente agora está investigando as causas, né? O porquê que isso Bora acontece. fazer um checklist, ver a história dele e se alguém viu o acidente, a história de terceiros. Sim, sim. Mas focar bastante em porquê, não em quem, né? Invariavelmente, quando a gente tenta buscar sempre essas responsabilidades, a gente tende a apontar para alguém, né? Quem viu, quem foi que errou, quem não prestou atenção, e vamos entender o porquê, né? Por que que o trabalhador caiu, por que que o cinto não funcionou no momento, por que que ele não estava pendurado, por que que não foi treinado. Então a gente vai agir aonde? Sempre nas causas, tá? O intuito, gente, é sempre buscar as causas dos acidentes, buscar o porquê que eles acontecem. E melhor ainda, eu na próxima aula eu quero trazer algo diferente para vocês aqui. Já ouviu falar em pirâmide de Bird? Não. Não. A pirâmide de Bird, ela trabalha o seguinte: o quanto eu tenho de chance de acontecer um acidente é a minha base. O risco de morte é o ponto principal dessa base, dessa pirâmide. Então, por exemplo, para uma pessoa morrer no trabalho, eu preciso ter quantos acidentes? Vocês têm ideia? Passa nem pela minha cabeça. 600 acidentes. Muito, muito, hein? 600 acidentes leves.
para que aconteça uma média de 300 acidentes graves e eu chegue em uma morte. Isso é uma estatística que a gente usa bem a grosso modo, porque se eu for pegar, por exemplo, a estatística de acidentes no Brasil hoje, está em torno de 650 mil acidentes. O senhor que vai nos ajudar a resolver a SAP-1, é? Olha, o senhor é aquele que está lá no céu, mas eu acredito que ele vai ajudar também. Eita, No não é nem caso, né, gente, nós temos a mesma idade, pessoal. não é nem patati patatá, mas tá cheio de graça, hein? Desculpa, gente, é porque assim, senhor, a gente tem a mesma idade. Né? Eu tenho, por exemplo, aqui Por 15, 18. 15 de trabalho. Ah, Maria. Tá, desculpa aí, não sabia que o senhor não gosta de ser chamado de senhor, não. Não, tô só brincando com vocês, porque assim, é a primeira vez que eu vejo vocês entrando aqui para a gente poder participar realmente. Vocês sempre são muito calados ou quase nunca entram. É Esse é o porque eu não primeiro. tava na live. Hã? É porque eu não tava na live, por isso. Ah, bom. Ó, Alaí, a live fala para Boa boa noite. noite. Boa noite. Eu tô aqui calado aqui, professor, porque tô entrando agora nessa primeira aula aqui, porque não tô recebendo o link lá. Inclusive, nós tá até comentando lá no grupo, porque ninguém tá entrando porque não chegou o link no e-mail, ninguém avisou nada no grupo. Mas foi avisado na plataforma, tá dizendo que foi mudado para 8 horas. E todo mundo Não, sabe que tem. o horário sim, mas sempre chega o aviso no link, ou aula hoje, tipo assim, entendeu? Chegava, né? Eu não sei se vai mudar, né? A forma agora, o formato, né? Vai mudar tanta coisa que mudaram até de professor. gente, Tudo mas assim, bem. só explicar para vocês. O canal oficial é o AVA, tá? Que é a área de aprendizado de vocês, certo? Tranquilo? Então é por ali que vocês vão sempre ter o link de acesso. Entendeu? Eu não posso mandar no grupo de vocês, acho que eu nem participo do grupo de vocês. Acho que não. Então, para mandar link para vocês. Então essa já é, no caso, a terceira aula, seguindo o cronograma. Isso, terceira aula, isso mesmo. Mas todas elas ficam gravadas e vocês podem ter acesso normalmente. Mas assim, eu gosto muito dessa participação, tá? Não sei como é que era o José com vocês, eu gosto de brincar, mas é uma brincadeira sadia que a gente possa levar conhecimento, tá bom? Então, eu gosto muito dessa interação. Não tem problema nenhum com idade, tá, gente? É só uma forma de brincar mesmo. Se vocês gostam de chamar de senhor, pode continuar, sem problema. É porque eu só gosto dessa brincadeira, porque eu acho que a gente fica mais descontraído. Respondendo sua Desculpa aí, o pergunta, senhor Juliana. ficou meio tempo. Tranquilo, tranquilo. Sim, eu vou ajudar vocês com as SAPs, tá? Na próxima aula, a gente vai abrir a SAP aqui de novo, mas eu quero que vocês tentem. Vamos tentar fazer trabalhos autorais, que a gente busque o conhecimento, que eu acho que, assim, essa rotina de trabalho, muitas das vezes, vai ser o nosso dia a dia, vai ser as nossas atividades. Eu falei um pouquinho sobre investigação de acidentes hoje, com esses procedimentos. Vocês vão ver na gravação, para quem entrou depois, tá na gravação lá. Eu falei, tem os vídeos que rodaram também sobre quais são os procedimentos, né? Que é o Ishikawa e os 5 porquês. Basicamente, o que a gente precisa entender é que na nossa rotina eu vou entrar no dia a dia buscando os quase acidentes, os porquês de cada coisa para que não venha acontecer. Utilizar o procedimento somente depois que o acidente acontece é muito vago para a gente. Eu posso utilizar o procedimento 5 porquês e Ishikawa para identificar inúmeros problemas que a empresa pode ter. Não somente acidentes, mas o porquê que os acidentes acontecem. O quase acidente, ele é um índice muito grande, porque tem gente que fala assim, acidente acontece. Será que acidente acontece, pessoal? Acidente é provocado por alguém ou alguma coisa. Um acontecimento é você estar andando na rua, de repente o tempo fecha,
caiu um raio na sua cabeça. Isso acontece, mas é muito raro. Agora, por Esse, exemplo, diga, esse daí é sem sorte com esse raio, misturado com azar, né? né? Não, pois é, aí vem as atividades. Qualquer coisa, se só vê muita atividade igual, é porque todo mundo teve o mesmo pensamento, não tem? Ah, entendi. É que Só aqui que assim, a gente conversa muito entre si para resolver as coisas também. não, tem um auxílio mútuo, então todo mundo conversa e chega no mesmo entendimento. Isso, o senhor falou certo. Não, bacana. E geralmente a nota também é dividida entre vocês todos. A nota Isso. é dividido. O senhor dá uma nota para cada um, aí foi dividido. Não, aí Cada não um. é dividido, aí a nota é individual. Gente, eu pego muito no pé do trabalho autoral. Faça você, porque o momento de errar é agora. Óbvio que vocês vão consultar uns aos outros, né? Só peço para vocês não copiem, tá? Um do outro. Já teve casos aqui de pessoas entregarem um trabalho com o nome de outro colega. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso. Eu não duvido, não, que eu acho que teve até o meu nisso. Gente do céu. É assim, professor, a nossa vida ela é muito corrida. Eu entendo. Então a gente tenta, às vezes pede um auxílio, aí a gente fica tipo comparando, tentando achar uma melhor solução. Porque às vezes tem pessoas que não vai no final de semana por causa do trabalho, então é meio exaustivo. Não, entendo. Mas assim, vamos ver se vocês vão entender. Eu prefiro um arroz com feijão bem feito, tá? Do que um estrogonofe do outro. Mas às vezes do outro é melhor do que o nosso arroz com feijão. Vai que o arroz Mas não sai foi eu queimado. que fiz, velho. Aquele toquezinho, tempero ali que só eu tenho, só eu posso colocar no meu trabalho. É verdade. Entendeu? Mas assim, é isso que eu busco de vocês. Tentem interagir o máximo possível, não só aqui na nossa web. Eu não sei como que eu posso fazer para entrar no grupo de vocês, tá? Eu gosto de participar bastante com vocês, O para que senhor só, assim, hã? tipo assim, o senhor tenta fazer uma aula, tipo assim, não, como é que eu posso dizer? Tipo, focando mesmo no cotidiano, no dia a dia. Coisas que realmente a gente vai precisar utilizar, entendeu? Exatamente isso que eu quero fazer com vocês. Trazer a realidade do dia a dia, para que a gente tenha entendimento das coisas que a gente vai fazer. Porque senão eu posso vir aqui e falar que vai ser tudo perfeito. E não vai. Porque não. Professor, Diga. eu tenho uma dúvida mais fugindo do assunto, mas é uma dúvida. O senhor conhece os programas SOC? Só que Isso. conheço. Eu queria lançar um laudo lá, o LP. Se eu teria uma base de onde eu pesquisar para ser mais específico? Qual laudo Então, você quer lançar? o LP, laudo de insalubridade, pessoal. Ah, o LIP. É, o LIP. Isso, laudo de insalubridade e periculosidade. É isso, periculosidade. Geralmente, a plataforma SOC, ela tem a chamada escola SOC, que você tem dentro do sistema, ali quando você clica na abinha ajuda. Certo. E já tem vídeos pré-gravados ali que podem auxiliar nesse lançamento. Mas, cara, você escolheu o programa mais complicado de mexer, hein? Lá a gente mexe tanto no SOC, Atento e SGG. A gente tem esses 3 programas lá. Nossa senhora, já ouviu falar no... fugiu a cabeça agora, gente. ESO. Peso? ESO. ESO. Já ouvi falar, já. Então, ele é um dos melhores do mercado hoje. Simples demais de mexer, fácil de fazer os lançamentos. Nossa, o SOC realmente ele é muito complicado mesmo, muito complicado. Só que eu já trabalhei com ele. Ele é complexo, assim, muito complexo. Acaba que ele, em vez de ajudar ele, acaba que atrapalha muitas das vezes. Exatamente. Então, assim, Ai, essa complexidade faz com que você não lance a coisa corretamente. de jeito. Perguntando já, então, você trabalha com o quê? Eu? Isso. A empresa lá, ela é uma empresa, por exemplo, ela faz exames admissionais, Uma periódicos, consultoria. é uma consultoria.
Qual o Faz nome o dela? Você pode PGD? falar? Pode, é a PopMed. PopMed, lá no centro de Aparecida? Não, Goiânia. Goiânia? Goiânia. Ah, Ali no tá. centro. Ah, bacana. Essa eu não conheço, não. Ainda não, né? Mas assim, gente, aproveitando que a Juliana falou, a minha intenção é trabalhar com vocês o mais próximo da realidade possível, tá? Depois, me chamem no chat, eu coloco o meu número para vocês. Se puderem me incluir no grupo de vocês para a gente poder ter uma interação maior, agradeço, tá? Mas eu quero que vocês estejam à vontade para poder tirar dúvidas, o dia a dia, saber como que funciona. Eu já vou falar para vocês, quem está na área sabe como é. Não é fácil, é um ambiente de trabalho que a gente sofre um pouquinho como técnico, mas também tem o seu lado bom, tá? Não vou mentir, não. Tem um lado bom que é o reconhecimento pessoal, que eu sempre gosto disso, eu acho que a gente precisa ser reconhecido de forma pessoal, e também tem um reconhecimento profissional. Às vezes perguntam, quanto ganha um técnico em segurança? Depende, quanto você quer ganhar? Quais são as suas qualificações para ganhar mais? Entendeu? Qual a sua disponibilidade de tempo para poder ganhar mais? Né? Para finalizar, eu falo para vocês o seguinte: o sol nasceu para todo mundo, a sombra é só para quem é bom. E eu quero finalizar com vocês aqui, podendo falar assim: olha, esse pessoal é o top de mercado, tá? Eu Em quero relação ao sol, diga, em relação ao sol aí, não é um sol para cada um, não. Tá tendo mais. mais de um, né? mais de uma. Alguém esqueceu o seu. Não, eu tô tendo uns 3 mais ou menos, viu? Pelo amor de Deus. Tá Tá? danado. Gente, assim, passou rápido, vocês conseguiram entrar um pouquinho mais tarde, mas eu vou deixar gravado para vocês, tá? Basicamente, nós falamos sobre esses 2 pontos hoje, que é os 5 porquês e diagrama de Ishikawa. Eu quero falar com vocês também mais à frente do que é a pirâmide de Bird, né? O que é o 5W2H, que eu acho que, sim, a gente vai fazer muito plano de ação. E num plano de ação, o 5W2H, ele é perfeito. Ele traz para a gente tudo que eu necessito para poder sanar uma dificuldade, um problema que eu possa vir a ter no ambiente de trabalho. Então, o plano de ação ele é importantíssimo no planejamento. A minha rotina vai passar muito por planejamento e ações, tá? Então, não deixem de buscar sobre esses assuntos. A internet hoje ela tem muita coisa boa e muita coisa ruim, depende do que você pesquisa, o que você busca, tá? Busque coisas boas. Esses 2 pontos que eu citei para vocês aqui, vocês encontram fácil na internet. Pode falar lá aí. Alaí. Oi, pessoal. Você está falando e eu estou com uma dúvida aqui na questão dessa SAP aqui. Né? Eu estou olhando aqui agora o cronograma e vi que a SAP 1 e 2, ela já, a 2 começou ontem, né? Ela tem encerramento até o dia 8, mas a 1 já teve o término dela no sábado. E aí? Creio que ninguém fez, né? Eu não fiz, porque eu não paguei. Não sabia se estava tendo aula. Fica tranquilo, eu vou pedir o nosso monitor para deixar aberto para vocês todas as SAPs, tá? Que eu sei, assim, a dificuldade que a gente tem às vezes de estar retornando ao módulo novo, vocês estão entrando no módulo novo agora. Então tem todo um trâmite de renovação. Então eu vou deixar a SAP aberta, tá? Para que vocês possam postar de acordo com o que forem fazendo. O que eu vou falar para vocês? O que eu falei na turma passada. Atente-se a tempo. Cumpra prazos, certo? Tem pessoas deixando para colocar as 3 SAPs, por exemplo, de uma matéria, no final. Aí para a gente já não é tão interessante, porque você está perdendo tempo. Quanto mais rápido você posta, mais fácil eu avalio e mais rápido ainda você consegue mudar e melhorar a sua nota. Certo, mas essas lives, esses vídeos que você fez, esses vídeos de aula, 3 aulas, né, no caso hoje,
Todas elas tá especificando aqui a SAP 1 e a 2? Se não me engano, na aula passada, eu trabalhei toda a SAP 1. Toda ela. Tá, hoje você iniciou então a SAP 2, é isso? Não, hoje eu nem iniciei a SAP 2 ainda, porque não tinha entrado ninguém quando eu comecei a falar. Mas hoje eu também eu deixei esse tema, né, de qualidade e investigação de acidentes para a gente tratar sobre 2 pontos, que é o diagrama de Ishikawa e os 5 porquês. Então a aula hoje foi baseada nisso. Entendi. Não, Entendeu? E eu vou. Creio As que dá próximas tempo, SAPs eu né? vou trabalhar com vocês. Dá tempo tranquilamente, tá? O próximo SAP é dia 2. E aí o prazo é até o dia 8 da SAP 2. Não se atente a esses prazos. Se atente Não, somente em né? fazer, que eu vou deixar tudo aberto, tá bom? Fechou. Tá? Beleza, então. Dá certo. Eu vou deixar no chat de vocês, dá uma olhadinha depois para mim, por favor. Eu vou deixar o Tá, número, se puder me incluir no grupo de vocês, manda aí. tá bom? Tá, espero que sua aula seja bem interativa e bem interessante, que a gente está precisando. Passar um bom tempo sem ter aula, a gente desmotiva, então é complicado. Ah, não, se depender de mim, gente, vocês vão voar. Eu gosto muito Realmente, viu? eu gosto muito dessa interação e assim, não vou mentir para vocês não. O que eu falar aqui é realidade, tá? Se eu falar para você, você vai ficar rico trabalhando com segurança no trabalho. Mentira, né? Fique endividado. Mas eu quero que você tenha um horizonte mais expandido. Que assim, eu posso trabalhar fichado numa empresa, bacana. Se é a minha escolha, tudo bem. Eu posso trabalhar empreendendo no mercado? Posso também. Posso ser empreendedor. Se eu tiver essa alma de empreendedor, se eu quiser buscar trabalhar por conta própria, eu também posso. Ah, eu quero trabalhar como autônomo. Não quero nem ter empresa, ser só um autônomo. Posso? Posso também. Depende muito da aptidão de cada um, tá? Então, passou aquela fase de adaptação, do que é o curso. Agora a gente vai entrar nas específicas e eu quero que vocês saiam daqui falando assim: agora eu aprendi realmente o que é ser um técnico em segurança. E eu quero isso para mim. Pois é, Certo? o que tu acha em relação a gente fazer o estágio? Ou não cursar o estágio e ir direto para o mercado de trabalho? Como assim? Tipo assim, porque tem pessoas que querem fazer o estágio para ter a noção, tá estudando e ter estagiando. Já tem Sim. outras que pensam em ir direto para o mercado de trabalho, só o curso, sem estágio, sem esse tipo de preparação, entendeu? A vivência. Professor, Então, posso dar uma opinião minha? por favor. Ó, em questão de estágio aí, assim, eu estou fazendo estágio. Mas confesso para vocês que, assim, eu consegui dialogar o tempo aqui, mas o tempo em si, de trabalhar 2 empregos, porque o estágio não paga, né? Um salário que talvez você trabalhe na sua empresa aí não pague, né? Na empresa que eu Então, tô, o estágio, eles estão pagando 1.800. 1.800 tá bom demais. Estágio? Bom, Tô te falando, estágio estágio. 1.800, compensa. Que dia que você Porque é que começa? eu Então, a Tânia, amiga nossa que estuda mais nós, ela tá fazendo lá. Ainda estão precisando de gente. o meu estágio, a base de Inclusive, estágio é uns 1.100, 1.200. Tipo assim, é muito bom fazer estágio, porque você bate de frente assim, com um problema, vamos dizer assim. Você tem uma experiência do que você só na aula não vai ter. Então, tem muito pessoal no grupo também, pessoa já formada, tem um grupo fechado, que eles falam que depois que não fez estágio, já entra no mercado de trabalho sem estágio, é muito difícil a contratação. É por isso que eu penso muito, entendeu? Por causa que ele julga muito pelo estágio. Gente, a minha opinião agora, tá? Questão de estágio. É bom? Claro que é. É a hora que você tem ali para poder tá aprendendo, conseguindo se manter, né, já na área e aprendendo ao mesmo tempo, tá buscando conhecimento. Hoje, a norma diz que o estágio não é mais obrigatório, né? O MEC, ele tirou essa responsabilidade. Então, o estágio hoje é facultativo. Se eu encontrar um estágio para fazer, bacana. Nada me impede de entrar direto no mercado e ser bem-sucedido também.
Depende muito das minhas entregas durante o curso. Então, por isso que eu pego muito no pé das pessoas. Vocês vão ver que eu sou muito chato com relação a isso. As entregas. Faça algo autoral, faça algo que você realmente desempenhou. Porque lá fora não vai ter como copiar. Lá fora é uma selva, tá? Que cada um vai ter que buscar o aprendizado no dia a dia. Igual eu falei para vocês, eu gosto muito de aprender fazendo, né? Hoje eu tenho 15 anos de trabalho nessa área, gosto muito da área de treinamentos. Então eu vivo buscando esses conhecimentos. E assim, ano passado a norma teve uma atualização grandiosa. Mais de 10 normas foram atualizadas. Eu tive que reaprender tudo de novo. Então a busca ela é constante. Imagina depois de 15 anos ter que voltar e aprender tudo de novo. Entenderam? Então assim, nada impede você sair para o mercado hoje e não ser bem-sucedido. Depende muito do seu curso, depende do que você está aproveitando do seu curso, né? Eu falo que o EAD exige uma maturidade muito grande. Então, desenvolva essa maturidade de estar estudando não só nas webs, não só buscando a resolução da SAP, mas buscando aprender com o conteúdo que você tem. Gente, o conteúdo do Senai ele é muito rico, tá? Ele é riquíssimo em conhecimento, mas depende muito de você aprender com esse conteúdo, tá? Não é só de nós também, não, professor. É Não um adianta. conjunto. É um conjunto. Você que é professor, que é EAD, você tem que planejar uma aula diferente para puxar o aluno para aquilo. Não é focar sempre no mesmo contexto. Você tem que inovar dentro do que é trabalhado. Exatamente, é o que eu quero fazer com vocês. Ó, Trazer uma aula diferente, trazer uma basicamente, abordagem diferente. nós somos uma turma. Eu acho que nós gosta de aprender, de falar, de debater. Então, isso nos motiva, entendeu? Sim. Aprender mais também, assuntos novos. Muitas das vezes eu quero trazer estudo de casos para vocês aqui, para a gente aprender falando sobre o assunto, resolvendo aquela problemática ali do pontual, entendeu? Que eu acho que é assim que a gente aprende, resolvendo problemas. Técnico em segurança é só um modo de falar. A gente é especialista em resolver problema. Nunca vai chegar o filezinho pronto na sua mão ali. Vai sempre vir a carne de pescoço para você descascar ali e fazer a coisa acontecer. Tá? Ser técnico em segurança é isso, gente. É resolver problemas. Então a gente precisa estar preparado, tá? Tranquilo, Juliana? Não, tranquilo, só estou expressando mesmo. Não, Porque e eu às quero vezes isso mesmo. Eu quero que você me passe a forma que você aprende. Não se fala, não, eu preciso de mais coisa. Por isso que eu gosto muito de participar do grupo. Eu posso colocar um material ali também para você já dar uma estudada durante o dia ou durante a semana para nossa aula, né? Um estudo de caso que eu posso lançar ali e falar assim, gente, vamos estudar isso aqui e vamos debater na próxima aula. Eu acho isso importante também, tá? sim, assim fica muito legal também, que cada um tem um ponto de vista diferente que pode agregar mais o nosso conhecimento. Claro, ninguém aqui é dono da verdade, nem eu, nem o professor é dono da verdade, né? Às vezes você pode acrescentar coisas que, assim, eu aprendo muito também na sala de aula. Então é uma troca, não é só uma mão única, né? É uma mão de via dupla, um vai e vem. Tranquilo? Positivo, vai dar certo. Vai dar certo. Se não der certo é porque não chegou no final ainda, tá? Eita, frase clichê, hein? Não, essa eu criei agora. Essa eu já conhecia faz tempo. Tô brincando. Gente, obrigado a vocês, tá? Tenham uma boa noite. A nossa próxima aula, eu espero todos vocês aqui, tá bom? Tá bom, Combinado? professor. Boa noite, fica com Hoje Deus. nós temos 5 pessoas. Eu queria ter pelo menos umas 20 aqui. Não tem nem no curso todo as 20? Não tem? Tem não. Quantos nós somos? Eu vou dar uma olhadinha aqui rapidão aqui no grupo. Vai ser uns 15. É essa base de uns 15. É o que eu quero aqui, gente. É o que eu quero para debater. Pra gente formar opinião. Tranquilo? Mas tá assim, professor, porque desse
Desse tempo todo aí que ficou sem aula, sem nada, agora o povo tá. Agora que tá descobrindo que vai ter aula, porque do nada aparece, entendeu? Entendi. Não, mas Mas são eu creio coisas que que o acontecem. povo é bem presente. Não, perfeito. Hoje eu Vamos tô, crescer juntos, pessoal. Compromisso que eu hoje faço eu com tô só vocês é lhe de hoje repassar. eu tô só lhe observando, tá, professor? Na próxima hora eu quero te ver também. Eu tô só deixando a Juliana falar hoje, mas eu sou bem crítico e bem. Eu gosto de ir bem no ponto. Pode se preparar aí os argumentos aí, que vai ter muito. Se Opa! preocupa não. Estamos aqui para debater. E te prepara, que lá vem bomba. Meu amigo, a gente não sai pra guerra sem levar uma faca, pelo menos, não, hein? Só arrumou, É isso aí. então. Ah, vem, vem tranquilo, gente. Não vem afobado, não, que aqui tem. Ah, eu nem lhe contei. O Alaí é o nosso cantor. Canta também? Menina, cantor, barzinho, seresta, quer contratar? Liga 0800 aí, ó. Opa! Gente, eu vou ter que encerrar com vocês, que a gente já tem mais turmas ainda. Estamos passando 10 minutos do nosso horário. Mas Mas assim, então, boa noite, pessoal. boa noite, pessoal. Obrigado pela aula de hoje e a próxima vai ser melhor ainda, tá? Tranquilo, manda o contato lá. Pode deixar, mando sim. Um abraço, pessoal.